Pessoal, agora a gente vai tentar baixar aqui um pouco essa, essa revolta. Vamos falar de Jogos Olímpicos. Está tendo Jogos Olímpicos na França. Eu vou chamar Rodrigo Vasconcelos para falar primeiro sobre bronze na ginástica artística por equipes. Conseguir um pódio histórico, né? Porque ninguém estava acreditando, né, Rodrigo? Ninguém aqui da redação estava acreditando, né? Não vou dizer quem não estava acreditando, mas os especialistas não estavam acreditando nesse ouro da ginástica. Quando eu cheguei, eu fiquei calado. Acabou com a medalha de bronze. Não precisa ficar nervoso que eu não vou dizer os nomes de quem não estava apostando nessa medalha, não. Mas conta como é que foi essa medalha histórica, Rodrigo, por favor. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que assistem agora o Poder Expresso. Era uma medalha difícil. Eu vou tentar reservar o julgamento às pessoas que não acreditavam na seleção brasileira, porque o Brasil nunca tinha conquistado esse pódio em Jogos Olímpicos, tanto no masculino quanto no feminino, na disputa por equipes. Essa foi a primeira vez que o Brasil conseguiu uma medalha, conseguiu a medalha de bronze por pouco. Não conseguiu a medalha de prata, que ficou com a Itália, né? Foi por conta de menos de um ponto nas notas das ginastas somadas. E o ouro ficou mesmo com a favorita, mesmo a seleção americana, a seleção dos Estados Unidos, né, da Simone Biles, que é uma das melhores ginastas de todos os tempos, então era difícil mesmo tirar esse resultado dos Estados Unidos. O Brasil conquistou esse pódio inédito, mas já chegou na Olimpíada aí de Paris com um bom cartaz, né? Porque tinha conquistado já outro resultado inédito um ano antes das Olimpíadas. No Mundial de Ginástica Artística, o Brasil conseguiu a prata por equipes, que foi um resultado muito celebrado, que o Brasil também nunca tinha conquistado, de ginastas, um misto de ginastas experientes como a Rebeca e como a Jade Barbosa, e outras que estão ainda começando nos seus primeiros ciclos olímpicos, que foi o caso da Lohane e da Júlia Soares. A Júlia, inclusive, né, tá na primeira Olimpíada dela, tem só 18 anos de idade, ela conseguiu a classificação no aparelho da trave para a classificação para a disputa por aparelhos, né, disputa individual por medalhas, mas ela acabou sofrendo uma queda ali na primeira tentativa dela, né, na tentativa que ela teve ali hoje na disputa por medalhas, que foi o primeiro aparelho que o Brasil tentou nessa disputa de hoje. E o Brasil teve uma caminhada de muita superação só no dia de hoje, né? Porque no aquecimento, a Flávia Saraiva escorregou ali nas barras altimétricas e cortou os supercílios. Se você reparar nas imagens que estão aqui do meu lado, você vê que a Flávia tinha um band-aid ali no olho direito, porque ela cortou o supercílio no aquecimento, e isso acabou, né, deixando a gente mais apreensivo logo de cara. Depois teve essa queda da Júlia Soares na trave, né, também, né? Também tivemos alguns momentos mais apreensivos na atuação das brasileiras no solo, principalmente, porque o Brasil estava disputando ali nota a nota contra a China, principalmente. Muita gente nas redes reclamando que as chinesas estavam recebendo notas maiores que o Brasil, mesmo com o Brasil tendo um desempenho mais cativante no solo. E é natural, porque o Brasil é conhecido mesmo por essas performances bem simpáticas e com músicas contagiantes no solo. Mas foi na última nota, até o último momento, até o último instante que o Brasil estava brigando por essa medalha. Conseguiu aí com a Rebeca Soares, com a Flávia Saraiva, com a Jade Barbosa, com a Lohane, com a Lohane Oliveira e com a Júlia Soares, conseguiu essa quarta medalha do Brasil nessas Olimpíadas de Paris. Tudo bem. Rodrigo, Brasil agora está com essa 22ª, né? Aliás, está na 22ª posição após o bronze. Isso. Mas é o 10º em número de medalhas, o que é um resultado, vamos dizer, rapidamente aqui, com uma análise mais resumida, é um resultado esperado, se esperava, ou a expectativa era um pouco melhor nesses primeiros dias de Olimpíada? Olha, sempre se espera
as medalhas com base nos resultados que vinham ocorrendo ao longo do ciclo olímpico. E aí, conforme essa situação, você podia esperar uma medalha talvez no skate masculino, talvez mais medalhas, somente a Rafa Silva, que perdeu no judô, poderia ter conseguido uma medalha, somente acho que ela tinha a expectativa, ela falava que para ela o único resultado aceitável para ela era o ouro olímpico, né? Bastante ambiciosa, mas ela tinha vencido, né, a melhor do ranking mundial ao longo da competição, mas acabou perdendo a medalha na semifinal e na disputa pelo bronze também. Então o Brasil até poderia estar um pouco mais acima no quadro de medalhas, e talvez até considerando as medalhas que perdeu, né? A gente olha o quadro de medalhas hoje, o Japão é o líder do quadro de medalhas no fim desse 5º dia de competições, com 7 medalhas de ouro e 13 no total, porque o quadro de medalhas considera essa contagem que nós fazemos, né? Que o COI não considera tanto, mas que acaba publicando no seu site de qualquer forma, o ouro tem o peso maior, né? Então, nesse peso de desempate, o Japão está na primeira colocação, e isso justamente com as medalhas que tirou do Brasil, porque das 7 medalhas de ouro que o Japão conquistou até agora, foram 3 no judô, 3 medalhas de ouro no judô e 3 medalhas de bronze também no judô, e outras 2 de ouro foram no skate. E nessas foram disputas diretas contra brasileiros, somente no skate feminino, né? A Raíssa levou o bronze, perdeu para 2 skatistas do Japão. No skate masculino, o skatista... eu vou ficar devendo o nome dele aqui agora. Aliás, eu vou pegar aqui o nome dele. O Koko Yoshizawa. Não. O Yuto Horigomi. A Koko Yoshizawa foi que venceu no feminino. O Yuto Horigomi venceu o masculino e venceu o Kelvin Hoffler, né, que ficou em 6º colocado. No caso dele, ele não teve o melhor desempenho possível que ele conseguiria para poder brigar ali por uma medalha, tanto contra o japonês quanto contra os americanos. Mas nessas disputas diretas, só nessas disputas que valem medalha, o Brasil perdeu 2 medalhas de ouro para atletas japoneses. Então talvez poderia estar numa situação melhor, poderia estar na 10ª colocação considerando as medalhas de ouro, né? Ou seja, nesse ranking de campeões, né, do quadro de medalhas. Hoje tem 4 medalhas e é o 10º país com o maior número de medalhas, né? Tá o maior medalhista em volume de medalhas hoje é os Estados Unidos, né? Até nesse 5º dia de disputa, com a 2ª colocação para a China, não, para a França, perdão, a França está em 2º colocado e a China em 3º colocado. Então, assim, o Brasil poderia estar um pouco melhor, mas é um resultado muito bom. Acho que a gente pode se sentir orgulhoso do que o Brasil está fazendo até agora, Léo. Inclusive, tem uma reportagem mostrando que esse número de medalhas japonesas aí, né, tá rendendo memes na internet. Chamo a nossa audiência para, no site do SBT News, ver essa reportagem. Agora, Rodrigo, queria falar rapidamente aqui. O COB está negando a denúncia pendente de assédio da nadadora expulsa de Paris por indisciplina, né? Ela tem outros casos. Eu tinha visto a entrevista dessa nadadora assim que ela termina a prova, né? E eu vendo a entrevista, na verdade eu estava assistindo uma outra competição, apareceu na tela a justificativa da derrota do quarteto brasileiro em relação a uma prova de revezamento na natação, e eu vi essa menina nos primeiros dias das Olimpíadas, acho que no primeiro dia mesmo, já ela culpando de maneira... Vamos medir aqui as palavras, mas extremamente crítica em relação à comissão técnica. Eu olhei aquilo ali, eu estava assistindo outra prova, né? E olhei aquilo e disse, mas como se fala isso da comissão técnica, dos técnicos, né? Dessa forma, no meio de uma entrevista? E depois isso foi se escalonando, ela de fato foi para cima da comissão técnica e acabou sendo expulsa, né? E disse que teria sofrido assédio, e é isso que o COB está negando, é isso, né? Basicamente isso, Léo. Teve esse comportamento questionado pelo COB
com relação a Ana Carolina Vieira, perdão. Ela foi expulsa da delegação, né? Esse momento que dá para chamar então como gota d'água, né? Dela ter supostamente saído da Vila Olímpica sem autorização. Segundo ela e segundo o namorado dela, que também é competidor do Brasil pela natação, eles teriam saído em transportes oficiais, né, do Comitê Olímpico Internacional, aquele transporte do comitê organizador, para levar os atletas até os pontos turísticos da cidade, Torre Eiffel, entre outros. E aí eles saíram, e depois que teve todo essa confusão, depois que teve esse anúncio da expulsão, vieram esses vídeos, as pessoas foram analisar o comportamento, e somente esse comportamento que você citou, sobre as críticas que ela fazia à comissão técnica e aos dirigentes de uma forma mais ampla. E ela, depois da expulsão, citou essas denúncias de assédio que ela teria feito, e aí o COB, numa nota divulgada hoje de manhã, disse que não há denúncia pendente em relação a atletas ou integrantes da comissão técnica da CBDA, que é a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Léo. Bem, a gente também ia tratar aqui de triatlon, já estamos quase no finalzinho. Tem uma reportagem do Sérgio Uti sobre essa questão do Senna, né? E por conta da qualidade da água, o triatlon é adiado. Agradeço muito, Rodrigo, aqui a participação. Forte abraço para você e tenho um recado e tenho um conselho para lhe dar do fundo do meu coração. Seja um homem de mais fé. Vou pegar esse conselho para mim, Léo. Amanhã, inclusive, vamos ver se dá para acreditar, se dá para ter fé nessa promessa do Comitê Organizador de Paris, se vai ter mesmo ou não o triatlo nessa quarta-feira, porque a situação realmente não é favorável e tem essa dificuldade com a qualidade da água. Então a gente vai voltar a falar nesse assunto amanhã, para ver se de fato eles conseguem levar adiante essa organização, se vai ter natação ou não, né? Porque a situação é complicada, Léo.